Olá, o meu nome é João Copo e eu sou surfista. E eu estou numa procura pelo meu país. Pelas melhores, mas também pelas mais secretas ondas que a nossa costa tem para oferecer. Nessa procura, eu vou encontrar outras coisas, outros segredos. Tipo este instrumento aqui, que é a caneireta. Um instrumento que, para ser tocado, precisa que se lhe ponha wax. Claro que a costa sul do Algarve, a que nós vamos explorar neste episódio, tem muitos mais segredos para mostrar. Segredos talvez ainda mais estranhos do que a caneireta. Mas para já, vamos simplesmente dar-vos as boas-vindas ao Riding Portugal. Até já. Se há alguma coisa que realmente me faz o coração bater bastante mais rápido, é uma boa aventura. Só que há um problema, não é? Que as boas aventuras ou são conhecidas e nós sabemos que não vamos morrer, ou então são no nosso sítio e nós sabemos quão fora do caminho é que nós podemos ir para sentir um bocadinho da adrenalina a passar pelo nosso corpo. Se for num sítio que nós não conhecemos, uma boa aventura acarreta riscos, não é? Porque a aventura é sair da tua zona de conforto e às vezes a tua zona de conforto, e no meu caso, eu acho que a minha zona de conforto vai bastante longe, enfim, pode-te deixar numa situação bastante perigosa. E é por isso que quando eu posso recorrer a amigos que sabem das coisas, é isso que eu faço. E o João Cabrita, que é um super fotógrafo cá de baixo, tem um gosto natural também por aventuras. E ele vive num sítio onde isso é fácil de se fazer, ou seja, a costa do Algarve é mais ou menos conhecida pelas suas grutas. E ele hoje trouxe-nos aqui um secret em que tu de repente entras por um túnelzinho e sais junto ao mar, em que saltas para dentro de uma gruta, em que vais explorar cavernas cheias de luzes a vir do teto e coisas do género. E portanto, este é capaz de ter sido um dos sítios mais deslumbrantes que eu vi. E acho que é dos sítios que mais se enquadra na definição de secret spot. E é um sítio que eu nunca teria descoberto sozinho, e mesmo que o tivesse descoberto sozinho, teria que ser um bocadinho maluco para saltar para dentro da gruta sem saber o que estava lá em baixo. Com companhia, isto torna-se numa coisa maravilhosa. Bem, agora o Cabrita arrancou sozinho e disse: vocês safam-se, não se safam? E nós: sim, vai lá. Sei lá se nós nos chafamos, eu não me lembro muito bem como é que chegámos aqui, mas agora vamos ter que sair. Bora é comer! Neste sítio, que é um sítio em teoria normal, serve-se uma coisa que não é muito normal de se servir em mais lado nenhum, que é a famosa Sandes da Moreia. E nós vamos comê-la. Pá, por acaso cheira mesmo bem, parece que é tipo de lulas, não é? Porque é frito. E olha lá, olha a pele dela. Tipo, é mesmo uma moreia. Ou seja, claro que é mesmo uma moreia, mas isto é a pele dela. As moreias, isto é um daqueles fun facts que só eu é que sei, não é? Que ninguém sabe estas coisas, ninguém tem tempo a perder para saber estas coisas inúteis. Elas têm duas mandíbulas. Elas têm uma mandíbula que agarra a presa e uma mandíbula que come, que vai lá buscá-la. É estranho, é como se eu tivesse esta boca, não é? Boca linda de moreia que eu tenho, e depois tivesse uma boca cá atrás que vai lá buscar. Deixa eu provar. Está quente. Não tem espinhas. Mas é bom. E agora, enfim, eu tenho sempre que fazer qualquer coisa no fim dos discursos, mas não tinha nada para fazer, então limpei a boca, porque acho que, não sei, há falta de melhor, não é? É isso.
desde miúdo, como surfista em Portugal, ouvi falar do Levante como uma espécie de um mito, uma cena que acontece no Algarve e que eles lá apanham, lá numas praias que ninguém surfa e que ninguém conhece. E depois vens cá e isto ilude-te a semana toda, vai entrar o Levante. Vocês diziam vai entrar o Levante e depois tipo o Levante nunca aparecia ou aparecia mais ou menos. O que é um Levante? Para quem não percebe nada disto, tipo eu. Pois já o Levante é os gajos lá no Sotavento é que dizem Levante. A gente aqui diz Sueste. O Sueste. Quando há baixas pressões, formam-se por cima de Marrocos, com a diferença de temperatura, quando chegam ao Estreito de Gibraltar, aquilo afunila e acelera ao vento. É o suficiente para, no espaço curto que há entre aqui e lá, que é mais ou menos 600, 800 km em linha reta, para criar uma ondulação. Suestes que podem ser bons, que podem não ser tão bons. Mas a razão pela qual existe Sueste não é? O Nuno está-se a rir porque aqui ninguém diz, tipo, não há certezas na Costa Sul, é tipo, não pode ser bom, pode estar 1,5 m, pode não haver ondas. É tipo isso. Dizer basicamente o mar vai estar como o mar estiver. É difícil para ver, não é por mal, é que gostava de dizer. Vem cheio de areia o vento às vezes ou não? Vem. Areias do Saara. Do Saara. Por exemplo, quando as direções do vento do Saara estão mais de este, direto, chegam até à Amazónia. A Amazónia... Areia do Saara. A areia do Pois Saara, é, a Amazónia, isso. grande parte da areia que há nos rios da Amazónia é a areia do Saara que chega lá e fertiliza os solos todos lá. Lindo! Por isso chegar aqui é nada a comparar para chegar até lá. Tu aqui na Costa Sul, isto não dá só com o Levante, não é? Isto também dá com o que vocês chamam o mar de fora, tipo, quais é que são as diferenças? Quando há um mar do Atlântico Norte muito grande ou com uma direção mais do oeste, dobra o Cabo de São Vicente e passa para a Costa Sul, que acontece só no inverno. Às vezes acontece no verão, mas as ondulações geralmente em Portugal que a gente São tem grandes são de inverno. E é isso que a gente chama mar de fora porque vem de fora. Vem dali! Vem dali! Não, é dali! Como é que o gajo como tu que és daqui, de uma terra que tipo... Ou Está seja, sempre meio metro. está sempre meio metro, não é? Na Costa Sul, acaba a ser, se calhar, o melhor surfista de ondas grandes em Portugal que temos hoje, não é? Como é que isso vai acontecer? Não, isso não é. Vai, meu, aceita o claim. Aceita. Em geral está sempre pequeno aqui, mas se calhar isso incentiva quando há a oportunidade de surfar ondas maiores e de desafiar e superar isso. Acho que é isso que me levou a conseguir. A dropar monstros na Nazaré. Olha, é como aquele ditado, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Aqui está sempre pequeno, um gajo quer é surfar grande. Oh menino! Ouviste? Menino! Sai daqui! Este é daqueles, olha! Ficas logo sem fome! Não sei, é? Achas que dá? Está meio... É assim, isto é um walking trail. Disseram-me que com o jipalhão dá, mas... Sei lá, eu olho aqui para estes calhaus e eu não sei se isto vai subir. Mas é assim, eu vou acampar hoje, portanto nem que eu acampe aqui. Por isso bora tentar. Vou começar a tentar. Como tens que filmar, vais a pé. E nesta poça? Mesmo em baixo? Vai. Não há GPS aqui, não é? Porque nós estamos alguns, acho eu, a oeste da Praia da Angrina e estamos à procura de um sítio para acampar. Já fomos ali por um caminho que não deu necessariamente certo, porque chegámos a um beco sem saída Mas temos um drone, por isso vamos pôr o drone no ar, encontrar um caminho. Liga-te, Sésamo. Isso. Então calma, este caminho... Pois, este caminho ainda vai ali para a frente. Aí é uma grande volta, mas vai lá. Não, acho que agora é que eu estou a chegar ao caminho. E estou mesmo a chegar. Ou não? Está aqui um apanhador de drones, boa tarde. Encontramos o caminho com o drone e está a ficar de noite, portanto bora despachar. Isto não era para aqui, definitivamente. Enganámos-nos. Again. E pronto, nós perdemos e ficou de noite e enfim, mas acho que agora, desta vez, vamos conseguir.
Parece-me. Vim só ver se havia aqui um bocadinho de lenha, para as carumazinhas destas isto faz um ganda fogo. Fónix. Pá, essa porcaria cega-me, meu, não vejo um charuto. Mais? E aparcado! Estou aqui a preparar a minha lanterna de testa. Exatamente! Olé! Já dá para viver aqui dentro. Isto não deves pôr logo os paus todos, meu, senão isto não pega. Pega. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts A away. malta vazou e nós ficamos a dormir ao relento e digam lá se isto não é a melhor maneira para acabar um dia. E nem sei como é que vai ser quando acordar, que normalmente acordar é o melhor momento de acampar. Então contemplem os aposentos aqui, é isso, bora dormir. Tenho sono. Se existir alguma coisa que te faça sentir mais livre do que abrir a porta de uma tenda que acampaste no meio de um penhasco em cima do mar e a primeira coisa que tu vês são ondas incríveis com offshore lá em baixo e um sol a nascer atrás de ti, diz-me o que é, porque para mim não há nada que transmita uma sensação de ainda posso fazer coisas sem estar condicionado neste mundo do que o que nós fizemos desde ontem à noite, a parte de descobrir um caminho, chegar com o céu completamente estrelado e passar uma noite à fogueira com amigos, tirar fotos incríveis, enfim, todas as coisas que na maior parte dos sítios do mundo nós já não conseguimos fazer porque não há sítios realmente isolados. Falta o camping gás, ou seja, o pormenor que eu adoro, que é acordar de manhã, fazer um chazinho ou um café e beber, não aconteceu, por isso eu ainda estou cheio de sono, mas tirando isso acho que não podia querer nada melhor. E pronto, agora vamos arrumar, vamos partir para outra, porque isto não para. E viva o Algarve! When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't Devia ser o fosso. waste another minute, no, I won't. Lindo. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man.
preocupado. Posto isto, nós não temos muito bem a certeza do que é que vai acontecer em termos de ondas, mas um surfista tem sempre esperança a mais e por isso vamos interromper o que estamos a fazer aqui, não falar sobre o Forte da Almadna e ir ver se há ondas, provavelmente sair frustrados porque ninguém nos atende e nós estamos a ir à descoberta e voltar para aqui e fazer o que temos que fazer. Mas neste momento vamos arrancar. I won't wait another minute, no, I won't, yeah. I won't wait another minute, no, I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Ao longo da gravação do Riding Portugal já tinha acontecido algumas vezes nós não termos tempo de acabar uma coisa num dia e temos que voltar no outro, mas nunca tinha sido tão drástico, ok, vamos gravar isto de manhã e alguém mandar uma mensagem a dizer tão altas ondas e nós termos que, sei lá, encaixar surf e depois voltar e mudar um bocadinho toda a disposição de luz e tudo mais, mas acho que funcionou. E nós estamos no Forte da Almadna, que é no fundo um sítio que nos foi dito por alguém que conhecia um bocadinho da história e que sabia que o sítio existia, mas não há grande coisa na internet e, portanto, quando eu cheguei aqui, eu não estava à espera de nada. Chocou-me, de certa forma, a ver que, ao chegar, tinham um miúdo a lavar os dentes de cima da muralha, o que me fez pensar numa coisa interessante, que é nós, enquanto sociedade, decidimos que lugares do passado é que devem ser preservados e transformados no que se chama, pronto, é um monumento, apesar deste sítio ser considerado um monumento, mas o cuidado que lhe deram, só se ele for a ruína mesmo. E há outros sítios que a sociedade diz, não, olha, este sítio não é importante. E nem sempre a razão pela qual o sítio é restaurado, às vezes reconstruído e publicitado, nem sempre tem a ver com a sua história, porque, por exemplo, o Forte da Almadna, do pouco que eu percebi, pode ter uma história super interessante, e se nós esmiuçarmos um bocadinho este período e a razão pela qual ele é construído, que no fundo havia várias armações de pesca de atum, que é um peixe muito abundante nesta zona, e os piratas do norte da África tendiam a assaltar os pescadores e, portanto, há uma série de fortes para além deste para proteger esta costa. Ou seja, sítios como este podem guardar uma história, por um lado, e um imaginário super interessante. Isto é um forte bastante pequenino, provavelmente cabia aqui uma dezena de soldados. O forte é guardado por terra por 2 baluartes e tem um fosso, e por mar provavelmente estavam ali os canhões e as barreiras assim triangulares que guardavam o forte por mar e também por terra. E, portanto, o imaginário que nós podemos tecer à volta disto é o suficiente para que isto seja muito atrativo, mas a sociedade disse não, vamos guardar o Castelo de Silves ou o Farol de Sagres e este sítio vamos deixar. O que é interessante porque, lá está, a razão pode ser uma razão política, uma razão de não há recursos para tudo, então guardamos uns e não os outros, e às vezes isso pode ser meio arbitrário porque a história é gira. E isso faz-me pensar que talvez neste episódio o que nós devemos explorar são estes sítios, estes lugares que têm uma história, mas que de alguma maneira a sociedade disse não, este não é tão importante, porque eles têm história. E talvez seja giro divulgar essa outra história, essa história que nós achamos que não era a história. E por isso vamos lá, vamos ver se os encontramos.
Estar em contacto com uma exposição da morte tão crua como a que eu estive hoje é sempre bastante inquietante. Mas se nós recuarmos até há bem pouco tempo atrás, nós verificamos que a morte era uma parte muito mais constante da vida e era vivida de uma maneira muito mais natural. A incerteza de se ia haver uma epidemia amanhã, ou as guerras constantes, ou fomes generalizadas, faziam com que uma geração de repente era aniquilada e tinha de se lidar com isso. E portanto, aliada a esta convivência natural com a morte, era prática comum também enterrarem-se os corpos ao lado das igrejas. E esses cemitérios eram bastante pequenos e portanto era bastante normal retirarem-se de lá as ossadas antigas para colocarem corpos novos lá, e esses ossos tinham que ir para algum lado. E esse lado eram os ossuários das igrejas. Eram lugares seguros onde se guardavam os restos mortais das pessoas, basicamente. E se nós juntarmos estas duas coisas, ou seja, a convivência natural com a morte e esta prática, não fica tão estranho que alguém se tenha lembrado de expor os ossos de uma forma artística. Eu falei-vos um bocadinho de como é que estas demonstrações da morte surgem em Portugal, mas porquê que elas surgem? E uma razão interessante pode ser a chegada de ideias provenientes do Concílio de Trento, que foi, no fundo, uma espécie do que hoje em dia se chamaria um rebranding da Igreja Católica Romana, que, de alguma maneira, traça um novo conceito para a religião que se prende muito com a ideia da efemeridade da vida. E não só esta contra-reforma incidiu sobre os valores que iam reger a religião a partir daí, mas também sobre a forma como esses valores iam influenciar a arte. E é neste momento que manifestações da morte como uma... Desculpem, sinos. Difícil falar. Ok. Ok. É neste momento que este tipo de manifestações da morte começam a ganhar ainda mais significado e mais sentido. E vários movimentos religiosos em Portugal utilizam estes novos princípios para dar forma a estas capelas dos ossos. E se a Capela dos Ossos em Évora é a mais conhecida destas manifestações em Portugal, ela não é a única mesmo. E lá está, como há uns momentos atrás, no Forte da Almadena, eu referi que a sociedade às vezes dá mais importância a umas coisas do que a outras. Certamente que as restantes Capelas dos Ossos em Portugal, e em particular estas que nós visitámos no Algarve, foram um bocadinho deixadas de lado. Não é que elas não façam parte de algumas rotas turísticas, mas não recebem a publicidade que Évora recebe, e por isso acontecem coisas como, por exemplo, terem roubado o crucifixo da Capela de Alcantarilha, que acho que era lindíssimo. Nós visitámos 3, esta que nós estamos agora é a de Lagos. Ela só pode ser visitada durante o culto e, portanto, tivemos mais dificuldade em vê-la, mas a Capela da Igreja de Alcantarilha e a Capela de Faro são deslumbrantes e mereciam um destaque brutal. E, portanto, se os valores que eles queriam transmitir podem ser bonitos, por outro lado, esta manifestação e esta forma de expor a morte quase decorativa faz-me ter muita dificuldade em lembrar-me que todos aqueles restos mortais pertenceram a pessoas e tiveram uma vida e andaram e pensaram e sofreram e tiveram as mesmas paixões que eu. E foi um dia emocionalmente muito intenso e por isso acho que preciso de um intervalo e de começar outra vez com a cabeça um bocadinho mais quieta e continuar a aproveitar o Algarve secreto. Quando nós estamos a retratar de alguma maneira picos que estão mais escondidos das bocas do mundo, eles estão mais escondidos porque eles têm condições especiais e acaba por ser muito mais difícil conseguir imagens nesses sítios porque as condições são específicas para eles. E nós temos datas marcadas para gravar as coisas e, portanto, nem sempre os picos podem funcionar. Até agora temos tido sorte, mas houve um medo muito grande de, nestas 2 semanas, os picos não funcionarem e nós ficámos ali contidos naquela zona de Sagres, que no fundo é o epicentro do surf no Algarve, querendo ou não. Mas
Mas finalmente, acho que para além daquele primeiro pico que nós mostrámos na Praia da Luz, conseguimos também mostrar um pouco mais do resto da Costa Sul. O que é que aconteceu? Isto deu numa janela bastante curta e por isso, quando deu, toda a Costa Sul estava a funcionar. E se nós no verão temos praia e barriga virada para o sol da Ponta de Sagres até Espanha, quando o swell entra na Costa Sul, nós temos ondas da Ponta de Sagres até Espanha quase. E tivemos que escolher. E o primeiro sítio que nós escolhemos foi aqui a Praia da Rocha, que vocês provavelmente já viram com muitas caras, principalmente no verão, mas não com esta cara, que é uma cara de ondas. E depois, há secrets de verdade. E nós já tínhamos ouvido falar bastante de um secret que eu não posso nomear de modo algum, mas estávamos com algum medo de lá ir, porque as histórias que nós ouvíamos era de pneus furados, de malta a mandar para aqui e para ali dentro d'água e sim, no surf há umas coisas assim às vezes. Há pessoal que gosta de manter os segredos secretos, mas nós decidimos ir lá ver e quando chegávamos lá estava uma ondinha super querida, tipo em cima da areia, só que começou a chegar uma malta e eu vejo super mal ao longe e nós começámos a falar uns com os outros e a ponderar a hipótese de ok, então se formos filmar aqui, bora falar com aquela malta antes de entrar. E eu lá ganho coragem, não sei o quê. Quando eu finalmente me aproximei do bodyboarder que lá estava, ele era um amigão meu, então demos mega abraço e ele, então estás perdido, vieste cá parar como e não sei o quê, olha, vem à vontade, podes filmar à vontade, mas não mostres onde é que isto é. Por isso nós vamos honrar o pedido, porque não só ele como toda a gente nos recebeu super bem, os nossos pneus estão intactos e a nossa felicidade também, porque conseguimos finalmente surfar aquela onda, mas toda a gente nos pediu, por favor, não revelem onde é que isto é e portanto não vou mostrar nada que revele onde aquilo é. E é isso, agora é fazer surf. Que o mar está a subir. Nós viemos aqui conhecer a caneireta. Um instrumento que praticamente só se toca aqui, no sul do Algarve, na Raposeira. Mas no processo de conhecer este instrumento que é super sui generis e claramente um secret spot, porque aposto que não conhecias o instrumento, nem eu, nós conhecemos também o Rui e o sítio dele, que é este covil onde ele faz ensaios e algumas festas. Fora de horas. E tanto o Rui como este sítio tinham tantas histórias e tantas coisas estranhas, divertidas, loucas, brutais para contar e mostrar, que nós decidimos fazer esta história não só à volta da caneireta, mas também à volta do Rui e deste sítio incrível. Isto comigo não faz barulho. Muito bem, então Vamos lá. o Chico Boto tocava uma cana similar a esta, era só uma cana. E depois o Vítor Hugo, um amigo meu, que infelizmente já partiu, começou a juntar duas canas, o que faz com que há um delay, tocas numa, mas a outra também vibra e faz um delay. Entretanto, fabricou essa que tu tens na mão, fabricou também este modelo, que é da Vera. Ele não fazia duas canas iguais, eram todas diferentes. A história da cana continua ou vai acabar com o Vítor Hugo? Bem, eu espero bem que não. Há 15 dias fui apanhar várias canas e estão neste momento a secar para tentar fabricar. Eu vi ele fazer muitas e espero conseguir. Vocês tocavam juntos, não era? Nós tocávamos muitas vezes juntos. E ele ensinou várias pessoas. A Vera era a melhor aluna dele. Quantas pessoas dirias que aqui em baixo tocam isto? Eu não sei, 8 ou 10 pessoas. E essas 10 pessoas continuam a passar a linhagem? O grande problema agora é que o fabricante já não está cá. Então temos de ser nós A pegar nas canas, a não? tentar fazer. Mas por outro lado, Com o muita fabrico utilização. parece mais ou menos simples, não é? Mas não é. Não é? Não.
porque nem todas as canas funcionam. Tu podes ter que fazer 8 ou 10 canas até conseguir uma que toque desta forma. Esta é boa. Foi um bom instrumento que ele construiu. E esta é a técnica genuína da raposeira e só nós é que sabemos tocar assim. Ninguém mais toca desta forma em lado nenhum do mundo. Nisto tudo, como é que a história do Vítor, da cana e tua se ligam com esta garagem? Ele, além de construir e tocar este instrumento, ele era artesão e foi ele que construiu grande parte das obras que estão aqui dentro. Ele era multifacetado, ele trabalhava em ferro, trabalhava em madeira, era pedreiro. Era uma criatividade extraordinária. Tudo o que ele fazia era fora da caixa. O sítio é fora da... O que é que se passa neste sítio? Bem, aqui é um local de ensaios. Tenho uma banda também, uma cantora suíça, toca ukulele, um baterista australiano e um guitarrista polaco. O grupo chama-se Naomi and the Raposeira Dub Collective. Todos eles são surfistas e descobriram Portugal por causa do surf, também a gastronomia e tudo o que nós temos para oferecer. Para além disso, fazemos festas. Imagina, estou perdido aí numa noite em Sagres ou em Vila do Bispo, com a malta, não é? Conheço a malta à noite, coisas da noite, não sei o quê. Seria possível eu acabar aqui sem saber muito bem onde é que eu estava e tudo mais? Se estivesses comigo e se eu me apetecesse vir para aqui e trazer a malta... É possível? Claro. Ok. Back and forth and on again, leaving pieces of your skin. A pergunta é: o que é isto? E a resposta a essa pergunta provavelmente reside no facto de eu estar enfiado num laboratório cheio de sacos gigantes a borbulhar. E este laboratório está inserido no Centro de Ciências do Mar do Algarve. Porquê que nós estamos aqui? Acontece que, há 20 anos atrás, mais ou menos, descobriu-se que a população de cavalos marinhos da Ria Formosa era uma das populações mais ricas, e se não a mais rica população de cavalos marinhos do mundo. E, recentemente, os cavalos marinhos têm-se tornado num secret spot cada vez mais secreto, porque eles têm vindo a desaparecer. Mas é claro que quem gosta de imagem e de uma boa história, se perder um bocadinho num laboratório, vai acabar por encontrar coisas de que não estava à procura. E isso foi um bocadinho o que nos aconteceu. Descobrimos que há histórias dentro das histórias e segredos dentro dos segredos que merecem ser contados. Inclusive, algumas nós não podemos revelar porque os artigos científicos ainda não saíram e do que nos contaram em off são histórias que vão revolucionar o mundo da biologia, mas outras nós podemos contar. Qual é que será? A nossa ideologia é, nós fazemos a espécie em cativeiro, abrimos espaço para o mercado da aquariofilia com esta espécie e com isso estamos a libertar um bocadinho a pressão que existe no selvagem. Que pressões são estas? O cavalo marinho não se come, não é? Em Portugal, não é? Enganas-te. Em Portugal não, mas existe alguns países, sobretudo no sudoeste asiático, que consomem cavalos marinhos, mas é como consumirem gafanhotos, como consumirem escorpiões ou tarântulas. Mas então Já é come-se uma cavalos tradição. marinhos e isso é uma das pressões principais Come-se. aqui ou não? Aqui não. Aqui a única pressão que nós identificámos, e está há cerca de 2 anos atrás, é que existe algumas pessoas que apanham os cavalos marinhos para o mercado asiático. E esses cavalos marinhos são secos e depois o destino final é para a medicina tradicional asiática, ou seja, são triturados, são misturados a outros componentes e depois servem, teoricamente, para tratar situações como a asma, a impotência e outras maleitas afins. Mas para nós o mais importante é tentar desmistificar isso e tentar acabar com essa pesca ilegal. E a realidade é que era considerada a maior população dos cavalos marinhos em todo o mundo. Uau. E isto em 2001. E os dados de há 2 anos atrás dizem-nos que houve um decréscimo à volta dos 90%.
90%. Era como se em Portugal morresse amanhã 9 milhões de pessoas em 20 anos. Exato, e desaparecessem. E, pois, ok. Para além disso, desse decréscimo, ter ainda para mais uma pressão adicional que é a apanha para esse mercado, estamos num ponto em que os cavalos marinhos poderão não serem em números suficientes Para serem viáveis e na desaparecerem natureza. de todo aqui na Ria Formosa. O que é que vocês têm feito em termos de ações para divulgar isto? Desde ir às escolas, que é aí que vão ser os futuros cidadãos da nossa comunidade. Por outro lado, conseguimos juntar todos os atores principais da Ria Formosa para criar um plano para salvar os cavalos marinhos. Já têm medidas para o plano? Tanto que já estão a ser implementadas 2 áreas de proteção que não vão ter acesso de ninguém, à exceção dos cientistas. E isso vai criar um santuário em que as espécies podem se reproduzir, que não tem a pressão da pesca ilegal, das embarcações e tudo mais que podem criar turbação, e com isso recuperar as espécies no total. Não só as espécies de cavalos marinhos, mas também o seu habitat. Habitat esse que também é habitat de outras espécies. Portanto, estamos a criar aqui uma preservação, na realidade, de um ecossistema e não só de uma espécie. Uau, brutal. Olha, estão a acasalar. Olha ali. Aquilo é um acasalamento. Lindo! Este trabalho é brutal. Estou a alimentar os choques de um centro de investigação e a vê-los a comer ao vivo e a acasalar e a pôr ovos. Surfista curioso. Vai ficar a cheirar camarão o ria todo. Tu estudas uma coisa que nós não vinhamos cá fazer, mas agora Certíssimo. gostava Curiosidade, de perceber não há o que é que problema. tu fazes aqui. Basicamente, nós estudamos tudo o que envolve o ciclo de vida da produtividade do choco. Qual é a importância da produtividade? O nosso objetivo não é produzir exaustivamente, sim, atingir picos de produção. Posso-vos dizer, tínhamos 192 reprodutores em que produzimos no espaço de um ano entre 250 mil a 300 mil chocos. E daí nós estarmos a dar os passos para atingirmos essas demonstrações que são precisas para fornecer o mercado. Também nos interessa a vertente de investigação, porque este é um animal que tem uma aplicação a nível de todos os campos da ciência, se quisermos. Tipo o quê? Medicina, por exemplo, tivemos cá um rapaz que veio testar uma substância que poderia ter influência na cicatrização dos tecidos do coração e isso desenvolveu com os tentáculos do choco, porque na fase de crescimento, o tentáculo do choco, se tu o cortares, pode ficar um coto, pode nascer 1, 2 ou até 3 braços. Que vai ter esse superpoder, by the way. E a verdade é que cicatrizou, houve desenvolvimento e o rapaz conseguiu avançar com a sua investigação, teve bons resultados. No meio disto tudo, pelo que me estás a contar, vocês estão a ter resultados brutais e estão a descobrir coisas, ou seja, vocês estão realmente a fazer Sim, ciência. estamos a publicar, só que entre o obter os resultados, por exemplo, essa experiência que eu falei da produção, eu demorei 3 anos a construir tanques, porque estamos em Portugal. E como diriam os meus amigos canadianos que vêm cá trabalhar connosco, o português consegue fazer ciência com um clipe e uma pastilha. Por isso, é muita força de vontade, ter gosto, perseverança e... Dá-me um exemplo. E precisávamos de câmaras para avaliar o comportamento dos animais debaixo d'água, mas tinham que durar. Nós criamos as nossas próprias câmaras, com câmaras de CCTV dos bancos e dos supermercados. Desmontei aquilo com um secador de cabelo, tirei o filtro vermelho, voltei a montar, pusemos PVC e na objetiva mandamos vir da China. E conseguiu-se fazer 4 câmaras por tanque para filmar durante 9 meses debaixo d'água, em que só era preciso limpar o vidro. E víamos os choques lá em cima. Se brincavam, se não brincavam. E assim é que se faz ciência. Uau, não é normal isto. A minha percepção de fora é que vocês nos laboratórios há financiamento, vocês vêm há e têm financiamentos, as coisas. estão a reduzir muito. A ciência evolui e tu não tens o dinheiro para acompanhar o desenvolvimento. Então é nisso que eu acho, e na minha opinião pessoal, e gosto de formar os alunos que vêm trabalhar connosco, é que se distingam e que deem o litro em ser únicos. Ou então, se não são únicos, sejam o mais polivalentes possíveis. Porque hoje em dia tens uma ideia, defende-a até te provarem que estás errado. Defende-a, vai até ao fim. Demorou 2 anos. Paciência, mas tens o orgulho de dizer, eu fui lá, voltei. E é assim que nós fazemos ciência. Nisso sinto-me orgulhoso e colegas de diferentes áreas que vão para o estrangeiro, somos muito bem vistos, recebemos ofertas. Eu, por exemplo, já tive ofertas para ir para o estrangeiro, ganhar mais do que ganho aqui. Mas isto é o meu país. E se as pessoas pagam para vir trabalhar connosco, comigo, com o meu chefe, nestas condições, porquê é que eu hei de ir para fora? Não, temos condições, temos mar, temos tudo do bom e do melhor, temos um país seguro. Temos é que apostar nele e se calhar não estávamos neste queixume horrível em que Portugal submergeu. Vamos dar o litro, seja na ciência ou no dia-a-dia das pessoas. Meu fogo, curti bué de falar contigo. Se quiserem cá voltar, estejam à vontade, são bem recebidos. Lindo. Só não te faço obrigado companhia mesmo. a fazer surf. Pá. E senão que esta badocha não permite.
you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road to take it. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. Yeah. I've been more certain of truth before. I've been called a righteous man before. Yeah, I've been closer to Jesus before. So can you help me out? Oh, can you help me out? Este episódio termina numa das paisagens mais alienígenas que eu já visitei ao longo desta série toda. Eu estou numa espécie de uma salina nas imediações da Ria Formosa, depois de termos surfado uma onda que eu achei que não ia funcionar e que eu nunca ia surfar na vida, que é a onda da Ilha de Faro. A pessoa tem que andar meia hora por um passadiço até chegar a uma onda que não é suposto funcionar, porque aquilo está colado à Espanha quase, ou seja, como é que o swell chega ali, não faço a menor ideia. E isso meio que foi o mote para todo este episódio, porque ao contrário da maior parte da costa do meu país, que eu conheço mais ou menos bem, aqui tudo era novo, então foi difícil até para mim distinguir o que é um secret spot do que é uma onda que eu não conheço e que se calhar não é tão secret para as pessoas daqui, mas a verdade é que 90% dos surfistas portugueses e 99,9% dos surfistas do mundo não conhecem estas ondas e para eles são tudo secret spots. A onda de Faro, a onda da Praia da Luz, mesmo Portimão, a onda X, que é aquela onda que eu não vou revelar. Tudo isto acabam por ser secret spots porque quem é que vem surfar para aqui? Se nós saímos do âmbito da costa e fomos para a vida em geral, quem diria que Portugal tem grutas secretas, tu podes saltar para dentro delas e a luz entra pelo teto da caverna? Quem diria que isto acontece? Que há um instrumento que só se toca no Algarve, isto é de loucos. E portanto eu tenho que agradecer a esta terra, a esta costa sul de Portugal, por me ter feito sentir num sítio fora do meu país. Isto realmente é exótico dentro de Portugal. Para uma alma curiosa como a minha, isso é extremamente gratificante. Então eu despeço-me com este obrigado, Algarve, e eu volto sempre. Better or for worse, I'm gonna carry. We're gonna have our hurts, but it's the treasure of my life. Just to spend it by your side, I know I'm ready. Oh, it's the treasure of my life. Just to spend it by your side, I know I'm ready.